com vocês? Sou o professor Adriano Moraes, do curso técnico Petróleo e Gás. Nós estamos resolvendo os problemas e testes do capítulo 16 do livro da professora Beatriz Alvarenga, que trata especificamente de ondulatória. Nós estamos resolvendo alguns agora e outras horas eu vou resolver mais alguns de outros temas do mesmo capítulo, tá? Então, uma onda, nós vamos resolver agora, nesse mesmo vídeo, o exercício 7 e 8, porque eles são muito próximos. A ideia é muito próxima, então nós vamos dar sequência um no outro. Uma onda, ao passar de uma região 1 para outra região 2, sofreu refração, aproximando-se da normal. Para representar essa refração, o estudante traçou o diagrama mostrado na figura desse problema. Há um erro nesse diagrama. Analise a figura e diga qual é o erro. Bom, primeiro, o que ele desenhou aqui? Ele representou esse feixe pelo raio da onda, correto? Onde ele indicou aqui qual é a direção desse raio, e pelas frentes de onda, onde as frentes de onda ela tem duas particularidades que nós já discutimos em sala. Primeiro, elas são perpendiculares aos raios, aos seus respectivos raios, e segundo, que elas indicam aqui qual é o comprimento de onda, porque a sua distância mostra, dá um indicativo, pelo menos, do comprimento de onda. Então, o que eu vejo aqui, nessa figura? É o que eu estou vendo. Eu tenho um raio de onda que, medido, lembre-se, ele é sempre medido em relação à linha normal. O ângulo é medido em relação à linha normal. Então, o ângulo de incidência, o ângulo de incidência e o ângulo de refração são medidos em relação ao normal. Nesse caso, o raio após refratar, ele se aproxima da normal. E, ao mesmo tempo, nós vemos que, depois de refratar, o comprimento de onda dele aumentou. Então, vamos fazer essa análise para ver o que está acontecendo aqui, se isso é real. Olha lá, ele sofreu refração aproximando-se da normal. Para representar, ele criou esse diagrama, só que há um erro. Então, vamos ver esse erro, vamos nos basear nesse erro. Qual é a lei que nós vamos basear? Na lei que nós deduzimos em sala, a lei da refração, que também é conhecida como a lei de Snell-Descartes, onde eu tenho lá seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração vai ser igual à velocidade do meio 1 sobre a velocidade do meio 2. Velocidade do meio de incidência sobre a velocidade do meio de refração. Olhando para isso aqui, nós vemos que o ângulo de incidência é maior do que o ângulo de refração. Então, eu tenho que o ângulo de refração é menor do que o ângulo de incidência. Se isso é verdade, lembrando lá da tabelinha de seno e cosseno, eu também tenho que seno de R vai ser menor do que seno de I. Também. Diminuiu o ângulo, diminuo o valor do seno. Se o seno de R é menor do que I, isso quer dizer que a velocidade 2, velocidade 2 é menor do que a velocidade 1. Correto? Esse cara aqui é menor, então aqui também tem que ser menor do que a velocidade 1. Vai dar menor do que 1 essa conta, né? Aliás, vai dar maior do que 1, desculpa, essa conta. Bom, se ele é menor do que a velocidade 1, se V2 é menor do que a velocidade 1, nós lembramos lá que V é igual a lambda vezes a frequência. A frequência não muda. Se eu diminuo a velocidade, eu tenho que diminuir o comprimento de onda também. Então, eu vou ter que lambda 2 tem que ser menor do que lambda 1. E o que ele representou aqui? Ele representou um lambda 2 maior do que lambda 1. Então, o erro está na distância entre as frentes de onda. Elas deveriam ser menores, ok? Bom, e o que isso tem a ver com o 8? O 8 diz o seguinte: a figura desse problema mostra um feixe luminoso se refratando ao passar do meio A para o meio B. Quase a mesma situação, só que agora ele está se afastando da normal. Qual das afirmativas estão corretas? Vamos olhar isso aqui, vamos fazer a nossa análise, daí nós vamos para as afirmativas. Então aqui nós temos a nossa normal,
aqui o de índice de refração, o ângulo de refração, de incidência, o ângulo de refração, e da mesma forma que nós temos lá, seno de I sobre seno de R igual a V1 sobre V2, nós vimos que, como nesse caso, nós temos, nesse caso aqui, o ângulo de refração maior do que o ângulo de incidência, se esse cara é maior, o seno do ângulo de refração também vai ser maior que o seno do ângulo de incidência. Então, sendo o seno maior, V2 também vai ser maior do que V1. V2 maior do que V1, ok? Essa é uma conclusão importante. Segunda conclusão, sabendo que as frequências F2 igual a F1, a frequência não muda, nós sabemos que V igual a lambda F. Então, da mesma forma que nós fizemos a análise aqui em cima, nós sabemos que lambda 2 tem que ser maior do que lambda 1. Vamos ver o que diz lá. Tá? Letra A, o índice de refração de A é maior do que o de B. Esse é um assunto que nós não tratamos em sala, porque nós vamos ver a refração de onda na ótica depois. Então, nós não falamos sobre o índice de refração. Mas, em essência, o índice de refração, ele vai ser, que é uma característica do meio, lembre-se que isso aqui é uma constante, né? Então, eu tenho cada meio desse, eu tenho um índice de refração, que eu chamo de NA, é o índice de refração do meio A, e NB, que é o índice de refração do meio B. Essa minha expressão aqui vai ficar seno de θ1 sobre, ou de θ1 não, desculpa, de I sobre seno de R igual a, lá quando for tratar, nós vamos deduzir isso aí, tá? Então, por enquanto, só vamos aceitar. N do meio B sobre N do meio A. Então, essa minha expressão vai ficar NA seno de I igual a NB seno de R. Ok? Bom, daí ele está falando lá na minha questão que o índice de refração de A é maior do que o de B. Bom, se o seno, nós vimos aqui em cima, o seno de R é maior, se o seno de R é maior, para que essa igualdade permaneça, esse cara aqui tem que ser maior. E esse cara aqui tem que ser menor. Daí essa igualdade vai permanecer. Então o de A é maior do que o de B. Sim. Na letra B, a frequência da onda luminosa tem o mesmo valor nos dois meios. Nós já definimos aqui, né? Vimos já isso aqui anteriormente. A velocidade da luz é menor em A do que em B. A, B, não, no caso aqui, a letra C. Então, a letra C está errada. A letra C está errada, quero ver. A velocidade da luz no meio A é menor do que em B. Isso, em 1 é menor do que... Então, está certo. Estava me confundindo aqui. O comprimento de onda da luz é menor em A do que em B. Nós vimos aqui que o comprimento da luz em A é menor do que em B. Então, também está correta. Todas as opções estão, as alternativas estão corretas.